E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ética e legislação em comunicação, esperando que todos vocês estejam se cuidando, porque não está fácil, né? Mas vamos para mais essa aula. Essa aula vai ser um pouco mais, assim, chata, eu tenho que reconhecer, porque ela é muito teóricazinha. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais agora de atenção, tá? Por conta do que a gente vai falar. Nós estamos agora entrando na parte final da nossa conceituação de ética e moral. E agora a gente vai falar sobre a conduta profissional que se espera de um profissional que saia da faculdade, que tenha qualquer tipo de atuação profissional no campo, na verdade em qualquer campo, não só no campo da comunicação, tá? Não somente para o que nós estamos estudando aqui, mas de forma ampla, antes da gente entrar especificamente naquilo que a gente está se propondo a discutir, que também é a questão da legislação em comunicação. Mas eu preciso conceituar terminar essa primeira parte. A gente então já viu o que seria ética e moral. Semana passada nós falamos os tipos de ética, tá? No vídeo anterior, na aula anterior. Trabalhamos a questão da ética empírica, falamos da ética de bens, chegamos até a ética profissional e agora estamos focados aqui no que seriam os princípios básicos norteadores da prática da ética na sua profissão, tá? Bom, antes de mais nada, a gente tem que identificar, né, de uma maneira geral, que nós estamos lidando com atividades profissionais que já possuem códigos institucionalizados. A gente vai trabalhar com esses códigos no futuro, tá? Tanto para o jornalismo quanto para a publicidade e propaganda. Mas nós vamos trabalhar agora no código, com a questão do código de ética profissional, do que se espera, na verdade, o que se, de uma maneira geral, entende-se como sendo uma ética profissional. E aí eu vou ler algumas partes para vocês acompanharem e eu vou fazer alguns comentários, tá? Primeiro, o que seria o código de ética profissional? É um código que regula as atitudes permitidas e não permitidas dentro da prática da profissão. É aquilo que você pode ou não pode fazer. Veja, na verdade, quando eu coloco a palavra pode, eu estou tomando um certo cuidado aí, porque na verdade, né, seria a palavra deve, o que você deve ou não deve fazer. Se você pode ou não pode, seria mais regulatório na questão da lei. Por isso que a gente vai entrar em legislação no futuro. Mas na verdade, é assim, a gente usa a palavra pode porque fica mais suave, entendeu? Mas para pegar o pé da letra, o código de ética estabelece o que você deve ou não fazer durante a sua prática profissional. Combinado? Depois, esses códigos estão no campo da moral, porque o seu teor é prático. Ou seja, estão no campo daquilo que as pessoas esperam que a gente faça, porque ele tem uma aplicação prática na nossa prática diária da profissão, certo? Durante o ato profissional, se espera das pessoas ao nosso redor que nós tenhamos um comportamento X. Vamos continuar. É um estatuto do comportamento profissional esperado, dos direitos, das proibições, dos honorários, das sanções disciplinares, do processo ético e dos deveres profissionais. Então é um conjunto de regras morais que norteiam aquilo que a gente pode ou não pode fazer, como que a gente pode cobrar, como que a gente pode ser responsabilizado por uma atitude equivocada, como que a gente vai lidar com outro profissional. Enfim, é um conjunto de regras, tá? Que acima delas está, obviamente, a questão legal, mas que estabelece uma forma da gente trabalhar da melhor maneira possível com outras pessoas. É isso que é um código de ética profissional. Estabelece também como deve agir o profissional para garantir a integridade da profissão, acabei de falar. Trata do ato de fazer bem feito que deve ser realizado profissionalmente. Ele vai falar da melhor forma que eu posso executar um tipo de trabalho para não prejudicar a profissão como um todo, tá? E é uma construção determinada por teorias ou pela influência pessoal dos pares de profissão. Conforme as pessoas vão tendo experiências com a profissão, isso vai sendo englobado nesses códigos, certo? De acordo com a evolução da profissão e das profissões em si. Vamos avançar. As atitudes éticas de um profissional, esperado no primeiro momento, isso é meio que óbvio, né? É aquilo que a gente já falou, é o profissionalismo. É que ela seja profissional,
no momento da execução da sua atividade profissional. Mas, Arnaldo, eu sou um ser humano e eu tenho falhas, eu tenho problemas que estão relacionados à minha questão pessoal. Profissionalmente, elas não podem ser misturadas. Olha, isso vai influenciar se eu tiver um processo de separação. Eu estou casado, estou me separando. Isso é justificativa para eu cometer erros profissionais? Não, não é. Profissionalmente falando, você tem que ser profissional. Se você tem problemas na sua vida pessoal, que fique da porta para fora da sua empresa. Isso é meio que uma voz corrente pacífica em todos os ramos profissionais. Em todos os perfis profissionais você vai encontrar essa distinção. O profissionalismo, e nesse sentido, a competência, a responsabilidade e o compromisso são atitudes necessárias que marcam de maneira muito forte o ser profissional. Acabei de falar. Nenhum problema pessoal pode influenciar a questão profissional. Vou dar um exemplo das mulheres, por exemplo. Nós sabemos que as mulheres têm a questão do ciclo menstrual. Veja, mas isso não pode impedi-las de realizar uma prática profissional de boa qualidade. Do mesmo jeito que os homens, por exemplo, olha, o cara, sei lá, sofreu um acidente no futebol, quebrou a perna, machucou, teve uma briga de trânsito e ele chega naquele serviço e ele vai lá e vai descontar algum profissional. Não, não é desculpa. Não pode ser desculpa. A questão física, a questão psicológica, a questão psiquiátrica tem que ser tratada num segundo momento. Se aquela pessoa não está apta para exercer a sua atividade profissional naquele momento, então ela declare, olha, eu não consigo, eu me afasto. E por isso que existem os atestados médicos, por isso que existem os tratamentos psiquiátricos que algumas empresas até oferecem, e psicológicos, que algumas empresas até oferecem para os seus profissionais, porque se essa pessoa leva um problema físico, leva um problema orgânico, leva um problema pessoal para o trabalho, ele vai prejudicar toda uma cadeia profissional. E ele vai envolver uma série de outras engrenagens sociais dentro daquele ambiente que vão fazer com que o serviço não transcorra da melhor forma possível. No nosso caso, no âmbito da comunicação, isso é muito evidente, isso é muito claro, certo? Os problemas pessoais têm que ser tratados numa outra esfera, mas o problema pessoal e ético, ou que se seja moral, de uma certa maneira, que vai traduzir a nossa prática comunicacional, sendo que nós somos seres altamente confiáveis por conta da sociedade, nós não podemos transparecer os nossos problemas pessoais para este público, seja no jornalismo, principalmente, seja na publicidade. Nós não podemos misturar alhos com bugalhos, entendeu? A questão profissional fica de lado, porque o profissionalismo tem que ser o norte, tem que ser o eixo central de toda a prática. Se eu não estou bem, ou eu peço para sair, ou eu peço afastamento. Isso é muito claro, inclusive está até regulado pela CLT, pela Consolidação das Leis do Trabalho, é direito do trabalhador. Mas o fato é, eu não posso simplesmente me utilizar de um princípio desse, de um problema, para não executar da melhor forma possível a minha prática profissional, tá? Isto gera o quê? Alguns fatores. Competência é o principal deles. Domínio ou conhecimento teórico e prático da técnica que você se especializou. O profissional deve buscar continuamente o conhecimento para dominar de maneira qualificada a profissão. Então você tem que ter, de uma certa forma, a competência para não ficar estagnado no teu ponto de trabalho. Não fazer exatamente a mesma coisa, mas no nosso caso, comunicação é muito dinâmico. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. No jornalismo, várias tecnologias surgindo, na publicidade, várias ferramentas surgindo. As redes sociais vieram aí e mudaram a forma de se fazer comunicação. Então, se você ficar parado só fazendo textinho jornalístico ou só fazendo uma artezinha publicitária simples, você vai estar preso dentro daquele teu universo. Não vai crescer profissionalmente, não vai atingir um cargo de chefia, não vai conseguir uma independência financeira tão cedo. Então você tem que ter a competência para saber que eticamente vale de você, mas moralmente se espera a competência. Que você seja competitivo, certo? E que você seja um ser capaz de corresponder às expectativas das pessoas no ato da sua realização profissional. E a motivação, a dedicação e a humildade surgem como uma dimensão necessária e profissional à pessoa do profissional. Essa motivação tem que estar constante na sua cabeça. A humildade no ato de dizer não sei, não consigo, me ajudem. Tudo isso
É parte de uma competência profissional que se espera de alguém que vai trabalhar com comunicação. Assim como a responsabilidade, que está relacionada à capacidade profissional de escolher caminhos que devem ser tomados no processo decisório, quer em sua vida profissional, quer para os empreendimentos ou negócios. Você tem que entender que as escolhas que você está fazendo no ato da sua profissão determinam o seu modo de agir diante das empresas de comunicação, diante da sua empresa, mas da mesma forma, do mesmo jeito que a empresa vai olhar para você. É uma via de mão dupla, entenda? Você tem que ter a capacidade para escolher e tomar as melhores decisões de forma profissional, mas também da sua forma como empreendedor futuro. Ou seja, se você for um bom profissional e competente, você vai causar uma boa impressão, não somente no veículo que você está trabalhando, mas para a cadeia profissional como um todo. Você vai criar respeitabilidade. As pessoas vão olhar para você e vão dizer, aquele é um bom profissional. E você sempre vai ter emprego, sempre vai estar trabalhando. Necessita do entendimento apurado das ações tomadas, nas intenções e efeitos. Saber que nós estamos lidando com ações e efeitos, principalmente no jornalismo. Para o pessoal do jornalismo, preste muita atenção. Uma atitude sua irresponsável mata em vida pessoas durante a prática jornalística. Somente pelo fato de eu querer noticiar uma informação sem apurar aquilo com a devida presteza, eu posso estar colocando uma moral à pessoa que eu estou noticiando, à moral pública, para que as pessoas observem ela e falem, essa pessoa tem que ser condenada viva, muito cuidado. Aos publicitários, a mesma coisa. Eu não posso simplesmente criar uma belíssima propaganda dentro de um universo de maravilhas de um produto que é prejudicial à saúde, que faz mal à saúde. Foi o que aconteceu com cigarros, por exemplo. Você tem uma responsabilidade muito grande de dizer para as pessoas que aquele produto faz bem ou faz mal para a sua própria saúde, para o seu consumo. Se você faz isso sabendo que aquele produto é ruim, você tem parte na responsabilidade da vida das pessoas. Porque você convenceu elas de que elas precisam daquele produto. Olhem o tamanho do problema. Todo agente social pode ser responsabilizado pelas escolhas que faz, e não lhe é permitido alegar neutralidade ou desconhecimento de causa. É o que eu acabei de dizer. Não pode você simplesmente, como profissional, dizer, não, mas olha, eu estou fazendo isso aqui porque a empresa mandou. Eu sou neutro. Não. Você tem que julgar e saber julgar muito bem que nós estamos lidando com vidas humanas, em qualquer meio profissional. Mas especificamente na comunicação, nós estamos lidando com a opinião das pessoas. E a opinião das pessoas, infelizmente, acaba sendo abalizada pela nossa opinião, pela nossa propaganda, pela nossa notícia. Cuidado com isso. Nós vamos trabalhar mais sobre isso quando a gente analisar os códigos de ética específicos, tá legal? Depois, compromisso. Desenvolver uma relação baseada em valores sólidos consigo mesmo e com o seu local de trabalho. Você tem que ter compromisso na tua prática profissional. Respeitar os horários, respeitar as regras. Cumprir com os deveres que são esperados pelas contrapartes da profissão. Cumprir com os deveres que se espera dos outros profissionais. Vou falar pelo pessoal do jornalismo. Se você se compromete a realizar uma pauta, entregar aquela pauta dentro de um deadline, ou seja, dentro de um horário específico e de uma data específica, comprometa-se com aquilo. Porque daquilo vai depender o trabalho de outras pessoas, do editor de fotografia, do pessoal que vai paginar. Não é somente você que vai ser prejudicado, você vai prejudicar uma cadeia de pessoas. Aos publicitários, me comprometo a entregar uma peça publicitária ou criação de uma campanha publicitária para o cliente X até um determinado dia. Passa aquele dia, não entreguei. Você vai fazer com que a sua agência seja prejudicada, porque o cliente está esperando aquele produto, está esperando ver aquela campanha, que se você não fizer na data correta, vai descredibilizar toda a agência. É muito sério. Nós não estamos lidando simplesmente com vontades. Agora não somos mais crianças. Somos profissionais que temos que ter compromisso, responsabilidade e competência na nossa prática profissional. Ter uma relação de pertencimento ao lugar onde vive. Ou seja, ter uma relação muito forte profissionalmente com as pessoas e com o lugar onde está inserido. Se você está dentro de um veículo de comunicação A, B ou C, respeite as regras. E entenda que enquanto você estiver dentro do veículo A, B ou C, você está no veículo A, B ou C. Até o momento em que você decidir não estar mais lá ou que você não estiver mais lá profissionalmente porque o seu vínculo foi rompido. Agora,
Usar de estar no veículo A para passar informações secretas para o veículo B, isso é antiético. Isso é não ter compromisso. Eu tô numa agência, sou um publicitário, tô numa agência, mas sou amigo de um outro cara de uma outra agência. E fico o tempo todo querendo ir para lá. Então peça demissão dessa e vá para lá. Seja muito cartesiano às vezes com as coisas. Se você não está contente no seu local de trabalho, defina logo a sua vida. Porque você precisa ter compromisso com aquilo que você está criando. Porque é assim que você vai transformar o seu nome exatamente no seu cartão de visitas. E, para encerrar, eu coloco essa frase do Cláudio Abramo, que é Cláudio Abramo, né? Abramo, mas eu sempre chamei de Cláudio Abramo, que é um dos monstros do jornalismo e da comunicação como um todo, foi editor-chefe de vários veículos de comunicação, mas essa frase define exatamente o que eu quis dizer para vocês hoje, nesse nosso encontro curtinho de hoje. Sou jornalista, mas gosto mesmo de marcenaria. Gosto de fazer móveis, cadeira, e minha ética como marceneiro é igual à minha ética como jornalista. Não tenho duas. Você, estudante de comunicação, você não pode ter duas éticas. Você tem que ter uma ética só. A sua ética pessoal tem que ser a mesma, esperada da sua ética profissional. Nós vamos nos aprofundar mais diante disso quando a gente trabalhar com os conceitos dentro dos códigos, né? E a gente vai trabalhar bastante esses conflitos internos. Mas o que eu quero já deixar claro de antemão para vocês é que tanto a publicidade quanto o jornalismo possuem éticas, códigos de éticas que nós iremos analisar, e é importante que tanto o jornalista quanto o publicitário conheçam os códigos um do outro, para que vocês consigam entender os vínculos das duas profissões e como que eles são umbilicalmente, como estão umbilicalmente interligados, a partir do momento em que você tem uma ética só para trabalhar com essas duas esferas, como o mestre Cláudio Abramo acabou de dizer. Então veja, a sua ética pessoal, o seu jeito de agir da forma pessoal, é o que se espera também que você faça na sua vida profissional. Isso é o mínimo que se pode esperar. Então fica a lição para a gente terminar esse primeiro ciclo de aulas em que a gente falou e definiu ética e moral. Tá legal? Pessoal, continue se cuidando, tá? Releiam esse material, ouçam o áudio novamente, se você quiser fazer estilo podcast. Vejam esse material com muita atenção, tá legal? A gente se vê semana que vem, se tudo correr bem. Cuidem-se. Um abraço e até lá.